E a Copa Libertadores da América tem nesta terça-feira, dia 2 de agosto, o primeiro confronto da fase quartas de final da maior competição sul-americana, a Copa Libertadores da América, com o confronto entre o Corinthians e o Flamengo, né? O jogo no Itaquerão, na casa do Corinthians. Esse jogo que envolve os times com maiores torcidas do país e que terá, né, o seu prosseguimento da competição nessa quarta-feira com outro grande jogo, o Atlético Mineiro recebendo o Palmeiras. Na quinta-feira, o Atlético Paranaense recebendo a equipe dos Estudiantes da Argentina, e no outro confronto, o confronto argentino, também na quinta-feira, o Vélez Sarsfield recebendo o Tajeres. Os confrontos dessa fase quartas de final, jogos de ida, os jogos da primeira mão. Aqui em Portugal, o Benfica, pela terceira pré-eliminatória da Champions League, recebendo a equipe dinamarquesa do Midtjylland. Jogo esse no Estádio da Luz, em Lisboa, o jogo da volta na próxima semana, dia 9. Aqui na opinião do PB do Esporto, teremos Antônio Manuel Góes, Jorge Moraes, analisando essa rodada, né, primeira mão aí da Copa Libertadores da América, como também as críticas do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, à arbitragem no Brasil. Ele pegou duro, hein? Vamos falar desses assuntos aqui abordados nesse início dessa edição do PB do Esporto, direto aqui das ruas de Gândula, região do Porto Norte de Portugal, depois da vinheta. Edição do PB do Esporto desta terça-feira, dia 2 de agosto, chegando. E agora vamos destacar pouco a pouco os fatos mais importantes, né, os fatos mais atuais do futebol, tanto aqui na Europa, em Portugal, como no Brasil, né? Daqui a pouquinho vamos falar da Copa do Brasil, que nessa noite, como eu disse no início, terá o começo da fase quartas de final da Copa Libertadores da América, com o Corinthians recebendo o Flamengo. Mas aqui em Portugal, o Benfica, pela terceira pré-eliminatória da Copa da Liga dos Campeões, a Champions League, vai receber a equipe da Dinamarca, o Midtjylland. Equipe essa que o técnico Roger Schmidt deixou bem claro, pode ser uma equipe não tão expressiva no cenário mundial, no cenário aqui da Europa, mas é um jogo eliminatório, é um jogo importante. O Benfica tem que fazer a sua parte para, no jogo da volta, semana que vem, dia 9, na Dinamarca, garantir a seguir, né, na competição, buscando chegar à fase de grupos. O técnico Roger Schmidt, portanto, pedindo o máximo de empenho dos jogadores do Benfica nessa noite, dia 2 de agosto, no Estádio da Luz. Daqui a pouquinho vamos falar também de um jogador português da seleção portuguesa, do Liverpool da Inglaterra, que renovou o seu contrato, um contrato de longa duração. Jogador aí dos principais da equipe do Liverpool. Vamos agora ao início da nossa opinião com Jorge Moraes e Marcelo Lagoas, Antônio Manuel Góes. Inicialmente contigo, Moraes, como é que você analisa? O primeiro assunto aqui da opinião do PB do Esporto é sobre justamente esses jogos da Copa do Brasil, né? Vamos falar mais sobre essa competição. Como é que você vê esses jogos começando na noite dessa terça-feira, com o Corinthians recebendo o Flamengo? Hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB de Esporto. Na verdade, a gente vai ter aí a fase de ida, né? Dessa reta final praticamente da Copa Libertadores da América. E a gente olha dentro dessa competição a importância e a rivalidade que a gente está vendo no contexto geral desses 4 jogos. Por exemplo, Corinthians e Flamengo, meu amigo, é o jogo das 2 maiores torcidas no Brasil.
o Flamengo, a torcida a maior, o Corinthians bem próximo do time do Flamengo. Então, só pela presença do torcedor, a força da camisa de Corinthians e Flamengo, eu não tenho como apontar favoritismo em relação a essa classificação para a próxima etapa. Até porque hoje o Corinthians está na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A. É o segundo colocado, atrás apenas do Palmeiras. Palmeiras que vai jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca. Então, o Atlético é um time que foi derrotado no Campeonato Brasileiro, até de goleada para o Internacional, mas é um time fortíssimo e vai enfrentar o outro time que, para mim, está jogando o melhor futebol aqui no Brasil, que é o Palmeiras do português Abel Ferreira. Então, mas é outro jogo de difícil prognóstico. Eu continuo achando que, como clássico, não tenho como apontar alguma indicação de quem vai ser o classificado nesse jogo. Aí você vem para o Atlético do Paraná e os Estudiantes da Argentina. Então esse jogo é complicado. O Atlético acha até que pode garantir a sua classificação. Para mim, eu estou cravando o time do Atlético. Como também Vélez e Tajeres. É um jogo que eu não entro no mérito. Acho que o time do Vélez é um clássico lá e talvez tenha até a melhor condição de uma classificação. Então a gente vive uma Libertadores com muita decisão e equilíbrio, viu, Júnior? Meu caro Jorge Moraes, Libertadores da América, a competição mais importante do continente. E é mata-mata, né? Jogos difíceis, jogos acirrados. Mesmo as equipes que têm um elenco superior nem sempre consegue se impor, porque do outro lado tem um adversário e se está aí nessa fase quartas de final, é porque tem competência para tal. Mas aqui na Europa, o Diogo Jota, o português Diogo Jota, da seleção portuguesa e do Liverpool da Inglaterra, a mídia inglesa comunicando nessa terça-feira, dia 2 de agosto, que o jogador renovou o seu contrato com o Liverpool. Não foi divulgado o período, mas afirmaram que é um contrato de longa duração. É bom lembrar que o Diogo Jota, o seu contrato anterior, era até 2025 e agora foi estendido. Diogo Jota, português, craque da seleção e do Liverpool, renovando o seu vínculo por longa duração com a equipe do Liverpool. Mas agora eu quero ouvir Antônio Manuel, no Rio de Janeiro, a respeito dessa fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Confrontos para lá de disputados, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Quartas de final da Libertadores da América, cujos jogos de ida começam nesta terça-feira, 2 de agosto, no paulistano Itaquerão, entre Corinthians e Flamengo. Diante da incógnita em torno dos 11 corintianos iniciais de Vitor Pereira em sua casa, embora recém-reforçado da defesa ao ataque, o rubro-negro entrará em campo com a base dos últimos 2 meses, de crescente desempenho, definida por Dorival Júnior no Brasileirão e nas competições de mata-mata. Santos, Rosinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Arturo Vidal e Everton Cebolinha em primeiro plano, alternativas para eventual rearranjo no desenho tático no curso da partida. Enquanto o Corinthians, mesmo em casa, ainda se cercará de cuidados, alicerçado em seu experiente goleiro, numa zaga de respeito, ainda à procura de melhor definição ofensiva, o Flamengo cuidará de se impor pela reconstruída harmonia de suas linhas, para sufocar a saída de jogo do adversário. A noitada desta terça em Itaquera promete. Já nessa quarta em Belo Horizonte, sob o retomado comando técnico de Cuca, que voltou perdendo no Sul para o Internacional por 3-0, na abertura da segunda fase do Brasileirão,
O Atlético Mineiro recebe o bem sincronizado Palmeiras de Abel Ferreira, cujos números e desenvoltura nas 4 linhas comprovam o amadurecimento de meticuloso e paciente trabalho do jovem treinador português, que tenta inusitado o tri da competição. O Galo de Minas dificilmente contará com a força ofensiva de Aranda, lesionado o último sábado em Porto Alegre, bem assim o talentoso Alain, nas ações de meio-campo, expulso nas oitavas da Libertadores. Dor de cabeça para o treinador atleticano e perdas cruciais para sua equipe, a serem emergencialmente reparadas. Na quinta-feira, o Atlético Paranaense receberá o Estudiantes, argentino de melhor desempenho neste principal torneio continental. A par de um elenco com a menor média de idade, a agregada experiência de Fernandinho na Champions League, até bem pouco no Manchester City de Guardiola, é um trunfo de Felipão à busca de resultado que lhe garanta passar às semifinais do complicado jogo de volta, nos domínios do adversário. E para completar esta primeira mão das quartas de final da Conmebol Libertadores, Vélez Sarsfield e Tajeres, nessa quarta 3, medem forças em Buenos Aires. Antônio Manuel Góes, sem dúvida alguma, como eu falei para o Moraes, são jogos muito difíceis, porque não tem essa de favoritismo, né? Não, a equipe ela é absoluta, por melhor que seja. Libertadores da América, assim como Copa do Brasil, as competições de mata-mata, há uma série de fatores envolvidos que pode fazer com que aquela equipe que é melhor não consiga em campo confirmar esse, digamos, favoritismo. Aqui na Europa, mais precisamente na Espanha, o Celta de Vigo anunciando a contratação nesta terça-feira do ex-goleiro do Futebol Clube do Porto, o argentino Marquezin. A gente tinha anunciado aqui no Futebol Clube do Porto que ele estava próximo de uma outra equipe da Espanha. Entretanto, o Celta de Vigo tomou a frente e confirmou a contratação do goleiro argentino, agora ex-Futebol Clube do Porto. Contrato até 2025 com mais um de opção. Mais uma vez eu vou até Maceió, Alagoas, falar contigo, Jorge Moraes, a respeito do nosso segundo assunto aqui, do Opinião do PB Desporto, que é referente às críticas do Abel Ferreira, o português técnico do Palmeiras, em relação aos árbitros no Brasil. Aliás, ele colocou até que teme que o campeonato seja decidido fora dos campos. E aí, meu caro Jorge Moraes, a sua opinião sobre essas declarações do Abel Ferreira? Júnior, eu acho que essa reclamação não é uma exclusividade do técnico Abel Ferreira do time do Palmeiras, que mesmo vencendo o jogo contra o Ceará por 2-1, saiu reclamando da arbitragem do Daronco, que realmente foi péssima. Como foi péssima a arbitragem do jogo aí do Flamengo, o pessoal reclamando demais da arbitragem, o VAR que interfere. E essa história do VAR, o VAR veio para ajudar a arbitragem. Mas hoje, os árbitros em campo estão ficando reféns daqueles que estão lá no VAR. E para mim, o grande erro da CBF é não ter treinado adequadamente os árbitros que estão atuando como VAR. Tem que treinar muito mais o pessoal da área da tecnologia, que vem complicando também nas suas avaliações de linha para lá, linha para cá, linha muito fina. Não tem como você imaginar e visualizar o que é que está certo, o que é que está errado. Então eu vou dizer aqui o que é que eu acho sobre isso. Dentro de uma situação complicada que está muito ruim, a arbitragem com a presença e a interferência do VAR. O que eu acho é que a CBF ela tem que pegar,
ex-árbitros de futebol, tem que trazer profissionais preparados dentro do futebol, com treinamento específico para esse fim, que é a finalidade do VAR, e colocar esse pessoal para trabalhar. E não você coloca o cara, hoje ele apita no campo, amanhã ele está no VAR. Aí no VAR ele não faz o que deixou de fazer no campo, ou ele faz indo de encontro aquilo que ele poderia ter feito no momento que estivesse apitando a partida. Eu não concordo. Eu acho que árbitro tem que ser árbitro e só árbitro. Quem tem que atuar no VAR é um grupo de pessoas que tenha sido esse grupo preparado para atuar como VAR. Devem ser esses, para mim, os profissionais que devem atuar nesse negócio de VAR na arbitragem, viu, Júnior? Olha, Moraes, na verdade, a arbitragem no Brasil, as falhas não se referem apenas ao VAR. O tão criticado VAR, críticas essas coerentes, porque o VAR não é profissional de fato. Por que o VAR, por exemplo, aqui na Europa, você não vê críticas? Raramente você vê ali uma crítica aqui ocular, uma coisa muito rara. No Brasil isso é constante, a cada final de semana ou no meio da semana, quando temos jogos das mais variadas competições, as críticas em cima de erros do VAR são constantes. Agora, é bom deixar claro, os erros também são dos árbitros, que se amparam no VAR. A grande verdade é essa. Não é de hoje que os árbitros do futebol brasileiro vêm se amparando no VAR, né? Preferem, às vezes, até uma situação mais fácil, uma situação ali que ele está em cima do lance, está vendo a jogada, está bem próximo dele, e ele prefere, digamos, para ter uma segurança, recorrer ao VAR. É patético isso. É patético. Quer dizer, o árbitro não tem poder de decisão. E aí você vê esses erros constantes no futebol brasileiro. O Abel pode exagerar às vezes? Pode. Muitas vezes, pessoalmente, eu critico o Abel porque ele, digamos, exagera ou deturpa um pouco os fatos que aborda. Mas em muitas situações ele tem toda a razão, como foi o caso das críticas feitas à arbitragem do senhor Anderson Daronco na partida contra o Ceará, que o Palmeiras venceu fora de casa por 2-1. Ainda aqui na Europa, o extremo Giovani do Sporting, que estava negociado, estava acordado já, né? Entre as duas equipes, o Sporting e o Burnley da Inglaterra, a ida do extremo para a equipe inglesa, mas o Giovani negou a transferência, se recusou aí para o Burnley, e agora há a possibilidade aí, já que era uma das equipes sondadas, uma das equipes prováveis para o jogador se transferir, o Besiktas do futebol turco passa a ser uma opção para o Giovani, e é bom deixar claro, é bom lembrar que essa transferência seria em definitivo. Mais uma vez, o Hotel Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Quero ouvir você também a respeito dessas críticas do Abel Ferreira à arbitragem do futebol brasileiro. Sem dúvida, entre os principais treinadores da Série A do Brasileirão, reticentes, via de regra, quanto à crítica sobre o desempenho da arbitragem brasileira nesta temporada, emergem os recorrentes reparos do palmeirense Abel Ferreira. Se considerarmos que nossos mais categorizados mediadores têm se envolvido com frequência em decisões controversas e de todo equivocadas, há que se debitar, ao fim e ao cabo, a desastrada gestão da CBF pela elementar ausência de estrutura de treinamento dos árbitros, que não dispõem de dedicação integral no aprimoramento da função, problema a que se soma o evidenciado despreparo dos responsáveis pelo acionamento do VAR, cuja única tarefa, através de imagens conclusivas, milimetricamente focadas, é subsidiar decisões no gramado, na fiel observância das regras do futebol. Em suas reiteradas reclamações, obviamente, sobre atos da arbitragem prejudiciais ao Palmeiras, Abel Ferreira
tem-se também mostrado observador de decisões errôneas em jogos dos concorrentes que igualmente reverberam em suas manifestações de desagrado. A questão de fundo, para além dos erros contumazes de arbitragem, avalizados pela inépcia explícita do VAR, ungido como oráculo do árbitro do jogo, dele a se socorrer para decidir o que lhe compete, como detentor de poder discricionário para fazê-lo, é a incompetência da bilionária entidade nacional, ao negar recursos técnicos indispensáveis à preparação de um segmento cujas ações podem definir os rumos de uma competição. Para além da manifesta insatisfação do treinador do Palmeiras, cabe aos seus colegas, a jogadores, dirigentes e críticos dos meios de comunicação, dissociados das triviais e perniciosas acusações sobre a honorabilidade dos árbitros, exigir que a CBF cumpra sua responsabilidade, a partir da total profissionalização desses atores, cuja idoneidade funcional jamais deveria ser questionada. O futebol será o maior beneficiário do qualitativo avanço da arbitragem, como espetáculo em que talentos põem nas quatro linhas suas habilidades no caminho do gol e da subsequente vitória, com reflexo nos ânimos da arquibancada, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, nós aqui no PB Desporto já fizemos críticas a determinados comentários do Abel, né, por ele exagerar, às vezes deturpar uma questão, mas nesse caso ele está 100% correto. A arbitragem no Brasil, ela é pífia, a verdade é essa. São erros e mais erros, tanto do VAR como dos árbitros, que se amparam no ato de vídeo. Agora, o Abel, ele foi pertinente, ele foi certeiro nessa crítica aí. Muita gente não gosta de tocar fundo em determinados assuntos e o Abel teve coragem. Mas o jornalista, narrador Newton César, da Jovem Pan do Brasil, na última segunda-feira, dia 1º de agosto, afirmando que em conversa com um amigo, ele é amigo dele, pessoal, amigo do técnico do Flamengo, Dorival Júnior, este teria dito que o Oscar, de 1 a 10, estaria 8, né? De 1 a 10, a chance do Oscar acertar com o Flamengo é de 8, ou seja, 80%, né, de chances do Oscar, que foi cogitado aí nos últimos dias como um possível reforço do Flamengo. Oscar, que atuou na seleção brasileira, no Chelsea da Inglaterra, enfim, está no futebol chinês, e pode ser aí, quem sabe, um novo reforço do Flamengo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!